Então, quando Constantino ele estrutura dessa maneira, ele rechaça os cristianismos e monta um. Exemplo, as pessoas veneravam muito a deusa. A deusa sempre esteve presente, sabe? Mesmo entre os primeiros cristãos? Sim. É mesmo? Sempre esteve presente. E a presença do feminino sempre foi muito importante no cristianismo. Muitos historiadores diziam na época que o cristianismo, eu digo lá no passado, né? Que historiadores romanos, historiadores judeus, eles diziam que o cristianismo era uma religião de mulheres e de crianças. Então a presença feminina no cristianismo era algo que fazia parte. A gente até percebe na Bíblia ali, Jesus quando ele chega na Samaritana, Jesus quando ele tinha um grupo de mulheres que acompanhavam, como Maria era respeitada ali no meio, como ela era respeitada. Tem uma narrativa bíblica que diz que uma mulher chegou para Jesus e disse assim, feliz o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ele diz, feliz primeiro é aquele que escuta a palavra de Deus e faz a sua vontade. Então Maria foi felizada de ter assumido aquele compromisso. E essa realmente, né, é o elogio que ele faz à mãe dele. Sabe? Então a gente olha assim que os primeiros cristãos, a presença feminina era muito forte. Jesus e Madalena, sabe? Toda aquela proximidade. Que é relatado em livros apócrifos também, né? Também, que ele é um casal, que ele beijava na boca. E era uma forma de passar o ruá, né? O vento, o sopro, a vida, o conhecimento. Então isso é muito interessante. Então a mulher, ela sempre foi respeitada no cristianismo. Sempre foi respeitada. Sempre teve o seu lugar. Isso vai mudar na patrística. Paulo, ele até aproveita também da presença feminina para abrir portas para ele, casa. E tinham muitas mulheres que ele até colocou como diaconisa. Quando a gente foi lá para a Turquia, a gente viu desenhos de Paulo e Tecla, que era uma mulher que o acompanhava, que muitos dizem que era o grande amor. Na verdade, Tecla era apaixonada por Paulo. Diz que Paulo não dava bola para Tecla. É mais ou menos o amor de Francisco com Santa Clara, sabe? Aquele amor proibido, aquela coisa que nós vivemos a castidade, então não podemos, sabe? Então tem essa coisa, mas isso some. Some no século II ali, III. A presença da mulher já não é mais respeitada, mas nesse modelo romano, que era realmente uma sociedade patriarcal. O feminino não tem voz e não tem vez. Tanto é que a gente fala de santos padres. E cadê as mulheres? E até hoje, né? Cadê as mulheres dentro da igreja? Tem sacerdotisa? Não. Quando a gente olha lá o conclave, só tem homens. Quando a gente olha para a hierarquia, né? Bispo, presbíteros e diáconos, são homens. Não tem nem diaconisa. Não faz parte da hierarquia. Aliás, eu estou travada ainda você me dizendo que entrou o Apocalipse e saiu o livro de Enoque. Deve ter alguma conexão realmente muito importante. Mas a pauta que eu queria trazer para você é que nessa exclusão do papel da mulher, um dos livros que acabou sendo também rechaçado foi o livro de Madalena, né? Sim. E esse, a gente pode assim como o papel dela foi renegado, né? Sim, porque a gente fala assim dos apócrifos, né? E quando a gente fala de apócrifos, tem muitos. E nós podemos adentrar de uma forma especial para essa biblioteca de Nag Hammadi num outro momento. Porque ali a gente tem o Evangelho de Madalena, a gente tem o Evangelho de Tomé, o de Tiago. Tudo encontrado, né? Essa biblioteca é no Egito. Foi tudo escrito em copta e de 1945. A igreja tentou se apossar desses documentos, desses papiros, mas não teve jeito. E as pessoas começaram a fazer a tradução desses livros e ficaram espantados com as informações que estão lá. E aí sim, é uma informação bem gnóstica, sabe? Bem gnóstica. Você acha que ela pode estar mais ligada originalmente ao que
Jesus e os primeiros cristãos queriam passar? Eu acredito. Você vê esse tipo de diferenças? Aonde eu quero chegar com essa pergunta, Cássio? Pode ser estratégico por parte da igreja, e aí não só a igreja católica, mas também as igrejas protestantes, renegar, tratar como pseudo esse tipo de informação, no objetivo assim de manipular a informação. Esse é o ponto. Sim, eu acredito que sim. Por quê? Porque quando a gente olha para a narrativa de Madalena, e Madalena fala assim, e o pecado original? O que você me diz? Ela falou assim, isso não existe. Não. Isso é uma narrativa completamente distorcida. Não faz sentido. Deus é bom. Não tem nada disso. Então, essa visão, né, desses livros desconstrói muitas doutrinas, muitos dogmas. Dogmas estruturados lá no passado, nesses vários concílios, né, que serviu como base para essa igreja romana, e que qualquer coisa que venha fora é heresia, é opinião contrária. Não serve. Então, como que a gente vai aceitar? Então, para eles tirarem a deusa, eles colocaram Maria. E é uma grande contradição esse dogma, os dogmas marianos. Se você for pesquisar, você vai ver assim que ela é mãe de Deus, ela é esposa do Espírito Santo, e aí eu pergunto, esposa do Espírito Santo ou de José? Ela é filha de Deus Pai, mas ela não pode interceder junto a Deus Pai, e nem ao Espírito Santo. Ela pode interceder junto ao seu Filho Jesus, sobre as nossas dificuldades. Ela vai lá e intercede junto ao seu Filho Jesus. Tá bom. Mas tem um dogma também que diz que não existe hierarquia na Trindade. E qual que é essa dificuldade de Maria falar com Deus Pai, então? E qual que é essa dificuldade dela falar com o Espírito Santo, que é o esposo dela? Ela só pode realmente apresentar as situações dos seus filhos, aqui, adotivos, a Jesus. Ela está inserida na Trindade, mas ela não é deusa. Então, dessa maneira, eles conseguem tirar a deusa e colocar ali Maria. Eles colocam a hóstia dentro do ostensório, que lembra o sol, e eles tiram o mitra. Sabe? Então, o mitraísmo, a filosofia platônica, que também é outra live para a gente conversar, né? A filosofia platônica, estoica, né? Serviu como base para esse cristianismo romano. Que Constantino ele abre portas, né, para isso, mas só que depois de 40 anos que é realmente colocado como religião oficial de Roma. Mas Constantino abre portas para isso. Então isso é uma grande estratégia estruturada por Constantino. Eu vejo que em alguns aspectos aquele filme, que o livro, né, o Código da Vinci, né, que serviu como base para o filme, tem alguns exageros, mas tem muita verdade ali. Tem muita verdade. Por exemplo, o que te marca ali? Quando ele fala que o próprio Constantino foi um grande estrategista. Ele viu ali um jeito do Império Romano continuar. E ele percebeu a força que tinha ali, naquela fé. Caramba, que há 300 anos estava na cabeça do povo. Sabe aquela tendência? O Constantino foi um visionário. Ele falou, cara, vamos abraçar isso aqui. Se não pode com eles? Junte-se a eles. E vamos pegar um pouquinho, vamos trazer aqui um pouco da deusa, vamos trazer um pouquinho do mitra, vamos trazer um pouquinho aqui de várias coisas que agrada o grego e o troiano. Vamos montar aqui uma coxa de retalhos e vamos colocar como padrão. As demais a gente tira, porque quando eles vão estruturando a Trindade também. A ideia da Trindade a gente já vê lá no passado. Já estava presente na cultura indiana. Já estava presente entre os egípcios. Já era presente entre vários povos essa ideia do trino. Mas sempre nessa trindade tinha o masculino, o feminino, e vocês podem pesquisar a trindade no geral. Vocês vão encontrar o masculino, o feminino e o neutro. Só dentro da trindade, estruturada dentro desse cristianismo, né, romano, é tudo macho. É só nessa trindade que é tudo macho.
E a mulher que está ali não faz muita coisa, que é Maria. Ela é humana. Ela está lá, né, tentando fazer alguma coisa, mas não faz muita coisa não, porque também não tem, é uma humana. Mas o grande problema é Maria também ser mãe das duas naturezas de Jesus. Porque ela foi colocada como mãe de Deus. Até na oração diz, né? Santa Maria, mãe de Deus. E ela, como definiu-se nesse concílio também que Jesus, ele tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que ele era 100% homem e 100% Deus. Que também é um pouco complicado de entender, mas dizem que a gente não tem que entender, é um dogma, né? A gente só aceita. É um mistério. É um mistério e a gente aceita, mas ele é 100% as duas coisas, e que Maria é mãe das duas naturezas. E ela não é, ela põe no mundo um Deus. E ela não é uma deusa. Eu tenho que aceitar isso. Então, quando a gente olha para a narrativa de Enoque e fala que a morte veio da mulher, caramba, então Jesus também, né? Está nesse pacote. Se ele que trouxe a vida para todos nós, como que a morte veio da mulher? Então eu gosto de olhar para o livro de Enoque dessa maneira, que está tudo codificado lá. E que a gente pode simplesmente trocar algumas informações do negativo para o positivo, que fica mais fácil de entender. E esse Deus, né, do livro de Enoque, ele não é um solteirão, esse ancião dos dias. Ele é o pai do Messias junto com a mulher. Ácera está aí, então. Então, para mim, é exatamente o El, apesar de estar ali em algumas traduções o Yahvé, mas para mim é o El que está ali. E a Ácera que está ali. E seria o mesmo Deus que lá na frente vai ser o Senhor da montanha que conversa com Moisés? Então, é que quando Moisés ele conversa com Deus, é uma coisa muito interessante com toda aquela conversa de Moisés com Deus, porque ele não diz o nome. Tanto é que o judeu... Eu sou o que sou, eu né? sou o que sou. Né? Mas quem é você? Mas o que eu vou dizer para o povo? Então dá para entender que o povo judeu lá no Egito, o povo hebreu lá no Egito, não adorava ninguém. Aqueles 400 anos que ficou lá perdido, quem eles adoravam? Sabia nem o nome do Deus deles. Orava por quem? Ele falou, diz a eles que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Muitos historiadores, né, o povo acadêmico aí diz que isso é um enxerto gigantesco ali, né, que não tem nada a ver. Porque o Deus que se apresentou para Abraão não tem um nome. Quando Abraão conversa com Melquisedeque, lá, o rei de Salem, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. E o Deus adorado lá, em Canaã, era o El e a Ácera. E o Melquisedeque abençoou Abraão. Então, por mais que ali em Gênesis não tenha ali o nome do Deus que Melquisedeque adorava, mas é o Senhor dos altos, o Senhor das montanhas, o El Elyon, e que depois das batalhas, né, esse Deus, quando ele se manifestava ali nas batalhas, era o chamado de El Shaddai, o Senhor dos exércitos. Então Abraão gera Isaac. Isaac, ele gera Jacó e Esaú. Esaú acaba vendendo a primogenitude e se casa com uma cananeia, que eles estavam lá na terra dos cananeus. E Esaú dá origem a vários povos ali, que eram os cananeus. Inclusive, né, desses cananeus que vieram ali, os nefilins. Porque Golias, ele era um nefilim. Ele era um Néfilis que são citados pelo livro de Enoque, né? Isso, e esses nefilins, eles, né, ou também chamado de rafaíns, chamado de gigantes, não, refaíns, esses deuses, esses semideuses, vamos dizer assim, eles foram os grandes. Porque como que ficou a genética deles? Eles não foram destripados lá no dilúvio? Não ficou só Noé, a sua esposa, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas respectivas esposas? Não foi? E o que aconteceu? Sabe? De onde apareceu esses nefilins?
E tem várias narrativas. Tanto é que Moisés, quando manda os espiões visitar lá Canaã, antes deles entrarem lá, eles foram até as terras dos Refaíns. E eles narraram que esses homens tinham mais de 3 metros de altura. Então, de alguma maneira, aquela genética permaneceu. E a gente encontra, né, os crânios longos, né? A gente encontra tudo isso daí ainda. A pesquisa de Ratanabá está trazendo todas as pegadas gigantes. Eles estiveram aqui. Eles permaneceram aqui de alguma maneira. Eita, a bateria daqui está acabando, se puder carregar. Eu agradeço. Mas depois dá os capítulos para o pessoal, pode ajudar? Colocar um carregador para nós. Então, o que acontece? Eles estavam presentes ainda. Eu fico brincando com a Janine, que o sobrenome dela é Rafaim. E eu falo para ela assim, mas o que aconteceu com você, meu amor, que você é tão pequenininha? Sua genética foi se perdendo, foi se perdendo com o tempo e foi diminuindo. Mas isso é muito interessante, porque eles, de alguma maneira, ficaram. Esses nefilins ficaram. Eles se fizeram presentes. Obrigado. Eles se fizeram presentes. E isso está lá no livro de Enoque. E isso está lá, né, no Antigo Testamento, nessa narrativa de Gênesis, Êxodo. Então, quando a gente olha para esse Deus do povo hebreu e falar que é o Javé, é complicado. É muito complicado. Esse Javé, ele aparece depois do cativeiro da Babilônia. E tem encontros arqueológicos que mostram isso. Primeiro era só o El e a Ácera. E o povo, as 12 tribos, adoravam. E ele era o pai, né? Os dois eram o pai dos 70 deuses do panteão dos cananeus. Dentre eles o Baal, que foi a grande ameaça, né, para esse Javé. Tanto é que tem um texto lá no livro de Reis que Elias decapita 450 profetas de Baal. Então mostra que essa cultura, esse culto aos deuses do panteão dos cananeus era muito forte entre o povo hebreu, e as escavações mostram isso. A arqueologia mostra isso. Que quando Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, ele manteve o templo da deusa da Ácera. Ele não destruiu. Que era 5 quilômetros do lado do templo de Jerusalém. Então o culto à deusa sempre existiu no meio do povo judeu. Por isso que você vai ver, né? E Deus virou as costas, o povo novamente voltou para a idolatria, o povo nunca saiu. Tiraram, aí eles tinham as imagens de El e Ácera. E aí quando o templo começou a trazer os sacerdotes, né, os reis, começaram a trazer o Yahvé, eles começaram a fazer a imagem do Yahvé junto com a Ácera. Mas o Yahvé não tem mulher. A Ácera sumiu. E ficou só o Yahvé. E isso vem se perpetuando aí ao longo do tempo. Então, assim, quando a gente olha, né, para Zigurates, toda a construção de Zigurates, que a presença da mulher é importante. Quando a gente olha para o monumento escalonado, que é um monumento feminino, e a inauguração de Zigurates foi feita com energia feminina. E a era é feminina. E todos os momentos de saltos da história de conversão de energia, conhecido como transmutação, foi em momentos onde a energia feminina estava muito presente. É o salto para uma nova vida. E eu gosto de fazer um paralelo com isso, sabe? Como para a vida humana aqui, a gente precisa dessa energia feminina, para essa outra vida, a gente precisa dela também. Vai ver que foi assim que Enoque conseguiu escrever e entender que conhece a morte com a mulher. Exato. Estou aqui me lembrando que uma das coisas que a gente viu sobre o processo de conversão de energia é que se perdia um dia, como se fosse uma, entre aspas, uma morte. Sim. Será que não é isso que Enoque estaria falando aí quando ele faz essa analogia, né, que o homem com a mulher conhecerá a morte? Sim, sim. Então, assim, faz muito sentido. Porque quando a gente olha para esse salto, né, esse salto quântico, como a gente aprende hoje dentro da mecânica, que quando o elétron chega naquele ponto crítico, ele sai daquela realidade de tanto estresse, vamos dizer assim, e ele vai para uma outra. Ele vai para uma outra. E é exatamente o que a gente está buscando nesse equilíbrio das polaridades, né, do masculino e do feminino, conseguir dar esse salto.
conseguir dar exatamente esse salto para uma nova realidade.